Olá, seja bem-vindo. Mais uma aula, nós estamos vendo 21 pontos importantes para desenvolver a sua carreira de vendedor de autopeças. A gente vai revisar rapidamente o que foi visto até o momento. A gente começou a nossa jornada lá atrás, no vídeo 1, falando sobre o ponto 1, que é aprenda a vender peças. Então, se você quer desenvolver uma carreira de autopeça, evidentemente que você tem que aprender a vender peças. Dentro do vídeo eu explico como você vai fazer isso. Depois nós passamos para o ponto 2, que é aprenda a lidar com pessoas. Esse ponto 2 ele é muito importante. Seu sucesso depende na vida única e exclusivamente disso, que você aprenda a lidar com pessoas, incluindo nisso você mesmo, né? Porque lidar com pessoas envolve também você lidar consigo mesmo. Então é muito importante, a gente tratou de alguns pontos legais e importantes sobre esse ponto 2. Então, ponto 1, aprenda a vender peça. Ponto 2, aprenda a lidar com pessoas. Ponto 3, aprenda a lidar com dinheiro de todas as formas. Aqui eu já expliquei para vocês principalmente as questões financeiras pessoais, as finanças pessoais. Por quê? Porque à medida que você souber lidar com o dinheiro que você ganhar, que você viver dentro do seu orçamento, que você não tiver muita dificuldade com o dinheiro, isso vai facilitar que a sua mente fique livre para aprender, para desenvolver a sua profissão. Então, aprender a lidar com o dinheiro é importante para o seu desenvolvimento como um todo. E agora nós chegamos no ponto 4. Nós vamos ver o ponto 4, que é o ponto 4, seja profissional. Né? Então, ser profissional, esse é o ponto 4. E o que eu quero dizer com ser profissional? Ser profissional é realmente saber fazer alguma coisa relacionada com a sua área de atuação. Tá? Então, qual é a prática número 1? Desenvolva habilidades técnicas sobre um ofício específico. Por exemplo, se você vai vender peça, você tem que desenvolver habilidades técnicas sobre esse ofício de vender peça. Entender sobre as montadoras, entender sobre os carros, sobre os modelos, entender sobre o mercado de autopeça, entender sobre sistema, entender sobre clientes, como lidar com todo o mercado de autopeça. Mas, sobretudo aqui, você saber especificamente, que é o tema dessa aula, especificamente vender peças. Eu vou compartilhar alguns exemplos para você ficar mais ciente do que eu estou falando. Por exemplo, um programador, ele precisa ter conhecimento de linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento e conceito de software. Um eletricista precisa ter conhecimento de circuitos elétricos, instalação de fios e equipamentos elétricos. Um médico precisa ter conhecimento de anatomia, fisiologia, doenças e procedimentos médicos. Um contador precisa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de coisas da área de contabilidade, leis fiscais, software para lidar com essas contas contábeis. Então ele precisa se estruturar, o conhecimento dele tem que ser voltado. Então ele tem que entender das leis vigentes, ele tem que entender sobre os procedimentos dentro da contabilidade e assim por diante. Para você que vai vender peça, você tem que entender de peça, entender de veículo, saber como funciona um sistema, quais as peças envolvidas em cada sistema. Por exemplo, um cliente tem um problema no ar-condicionado de um carro, quais são as peças que fazem parte desse conjunto do ar-condicionado. Se eu vou vender uma peça do motor de um carro, quais são as partes desse motor de carro. Né? Se o cliente chega perguntando para mim se eu tenho a junta do cabeçote, o que é um cabeçote, o que seria uma junta,
Onde é que vai esse cabeçote? Então, é sobre esse conhecimento que é esse ponto específico. Então, você não pode ser um vendedor genérico. Você precisa ser um vendedor que tenha habilidades, que tenha conhecimentos técnicos especificamente. Saber que um carro tem uma determinada peça, quem que fabrica, como é que você encontra, como é que você vende isso para o cliente, junto com quais outras peças. Então, esse é o tema desse nosso quarto ponto aqui, que é o conhecimento técnico. É realmente entender do que você está fazendo. Entender. Então, um bom vendedor de peça, talvez você não vai precisar montar nada, nem desmontar nada, mas você precisa entender também de mecânica. Por quê? Saber como a coisa funciona. Porque sabendo como a coisa funciona, você vai ser capaz de vender as peças que o seu cliente precisa. A prática número 2 é o conselho aqui, né? É aprofundamento dentro da sua área de atuação técnica. Então você tem que ter conhecimento técnico. Agora, conhecimento técnico, muita gente pode dizer assim: ah, eu tenho bastante conhecimento técnico, eu sei o que é peça, né? Mas em que grau? Em que profundidade, né? Então, o aprofundamento dentro da sua área de atuação é muito importante. E o que é um aprofundamento dentro da minha área de atuação? Um aprofundamento dentro da sua área de atuação é o que eu vou concluir essa aula aqui dizendo para você. A prática número 3. Seja capaz de unir, presta atenção, seja capaz de unir conhecimento mais habilidade, mais atitude em torno do seu ofício, em torno do ofício de vender peça. E o que é o conhecimento? Conhecimento é o que você sabe. Então, o que é que você sabe dentro do ramo de autopeça? Isso possibilita você a habilidade. E o que é a habilidade? O que você sabe fazer. Então, a sua habilidade é o que você sabe fazer. Então, você adquire um conhecimento sobre determinada coisa, e você começa a praticar essa coisa, com essa prática você gera habilidade, então você é capaz de fazer, e tudo isso junto com a atitude. Que é a atitude? É o querer fazer. Então, alinhar conhecimento, habilidade e atitude em prol do seu conhecimento técnico. Então, buscar as informações, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu preciso aprender a fazer leitura de um determinado catálogo de peças. Eu começo, faço a leitura desse catálogo de peças. No começo eu nem sabia que tinha aquele catálogo. Eu descobri aquele catálogo, eu entro no catálogo, eu adquiro todo o conhecimento. Só que com esse conhecimento eu preciso começar a trabalhar com ele. Quer dizer, eu vou usar esse catálogo nas minhas vendas diárias. E isso vai me gerar uma certa habilidade. As primeiras vezes que eu vou fazer isso não vai ser tão legal, não vai ser tão rápido. Agora, para mim fazer essas duas coisas, eu preciso dessa última aqui, que é a atitude. Eu preciso realmente ter uma atitude que me leve à busca desse conhecimento. E eu tenho que usar esse conhecimento como uma habilidade. Eu tenho que treinar isso, eu tenho que fazer isso de forma que fique muito bom, que eu consiga realmente entregar isso como um serviço para o meu cliente. Então, o que a gente viu nessa aula aqui, o que nós vimos nessa aula aqui, foi o ponto 4. Ser profissional envolve todas essas coisas. Envolve o quê? Envolve você reunir conhecimento, você reunir habilidade, você ter realmente capacidade de fazer alguma coisa com esse conhecimento. Envolve você ter uma atitude que é um querer fazer, é um querer aprimorar. Então, a atitude leva você em busca do conhecimento. O seu conhecimento, se é algo que você sabe, isso vai ajudar você a gerar uma habilidade, que é uma prática. Então, você precisa passar por todo esse estágio. Todo ele é importante. Ser um profissional envolve muita coisa, muita coisa, muita coisa. Para vendedor de autopeça, um profissional tem que entender técnicas de venda para saber lidar, tem que entender de processos de venda, tem que entender de peça, quer dizer,
eu tenho que aprender a fazer as leituras dos manuais, dos catálogos, identificar as indústrias que fabricam as peças, saber o que vende junto com a peça. O cliente chega pedindo uma peça A, mas eu sei que ele vai precisar de peça A, de peça B, de peça C. Eu tenho que saber qual é a peça que vai com essa peça. Esse conjunto aqui, por exemplo, eu tenho uma caixa de direção. Quais são os itens de uma caixa de direção que eu vou vender rotineiramente? Eu vou vender o terminal de direção, mas eu vou vender também a articulação axial. Eu vou vender a coifa da caixa de direção. Essa caixa de direção ela faz parte de um sistema. Qual é o sistema? É o sistema de direção. Quais são os outros componentes? Existe coluna de direção, existe volante, reparo da caixa de direção, o óleo hidráulico dessa caixa de direção quando hidráulico, enfim, uma série de coisas e peças que são conectadas uma com as outras que eu preciso entender. Então eu tenho que entender de sistema para mim poder vender melhor. Às vezes o cliente chega e ele quer um terminal de direção e você pode vender o terminal de direção para ele somente, mas de repente ele pode estar precisando de tantas peças daquele sistema que seria melhor ele comprar o conjunto inteiro. Essa informação você só vai poder ter ela com clareza e com certeza se você realmente entender. É muito comum que as pessoas vendam em autopeça o terminal de direção, mas não são capazes de mostrar essa peça lá no carro. Não sabe onde que ela vai. Então, por isso que a gente está falando. O profissional envolve tudo isso. Você entender por inteiro o negócio. Então, o que é importante? Importante nessa jornada do profissional, eu tenho 30 anos mexendo e estudo todos os dias. E todo dia eu me deparo com coisas novas, com conhecimentos novos, com desafios novos que não eram tão comuns, entendeu? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês no nosso ponto 4. Busque ser um profissional, busque informações técnicas, desenvolva sua capacidade técnica, né? Assim como um médico ele tem que saber de anatomia, você também vai ser um médico de carro, você tem que entender a anatomia de um carro. Dessa maneira você vai se transformar em um profissional. Então, vender peça implica você entender as partes, mas também entender o todo. Saber separar conjuntos, sistemas. E isso é uma coisa que você vai estudar sempre. Por quê? Porque está sempre mudando. Está sempre mudando. Eu, quando comecei a vender peça, não tinha o que nós vivemos hoje, que é a parte eletrônica, né? Nós não tínhamos isso, nós tínhamos parte elétrica, mas não tínhamos a parte eletrônica. E hoje a gente tem, então, o segmento, muitas coisas era via cabos, hoje não é mais assim. Hoje é sensores de acionamento, então você, em vez de vender um cabo de embreagem, você vende um sensor. Então, entender isso é muito importante. Entender toda essa sistemática é muito importante. Eu dei exemplos para vocês aqui do que seria conhecimentos técnicos, né? É um bom exemplo do médico. O médico ele estuda a anatomia, fisiologia, estuda sobre as doenças e procedimentos médicos. Aprofundamento dentro da sua área de atuação é uma prática interessante, por mais que reserve todo dia 1 hora, 2 horas para estudar, para quê? Para você ir conhecendo cada vez mais. Conhecendo o quê? De repente de um carro específico que vende muito, vocês pegam um carro para você treinar sobre ele. Olha, Fiat Strada vende os amortecedores X, Y e Z. Eu aprendo tudo sobre esses amortecedores para mim saber isso com mais profundidade, para mim poder agilizar o meu atendimento. Então, tudo isso que eu falei para vocês se resume em você ser capaz de unir o conhecimento, aquilo que você sabe, ser capaz de buscar novos conhecimentos, gerar novas habilidades, sempre com uma atitude de querer aprender. Tudo isso em volta do seu ofício, que é o ofício de vendedor de peças automotivas. Então, nós estamos chegando aqui no nosso ponto 4. Né? Nós já vimos aqui nessas aulas 4 pontos de 21, tá? Esses 4 pontos eu vou repassar rapidamente para você. Aprenda a vender peças. Então, aprenda a lidar com pessoas.
Aprenda a lidar com o dinheiro, isso é bom para a sua vida, isso vai ser muito legal para todos os aspectos da sua vida, isso não é tão fácil, principalmente a parte de finanças pessoais. E seja profissional, busque ser profissional. Um profissional está buscando sempre aperfeiçoamento, né? Aqui dentro tem a habilidade de trabalhar em equipe, você saber trabalhar com outras pessoas que são diferentes de você, né? Isso também está inserido lá em Aprenda a Lidar com Pessoas, né? Uma das coisas que é desafiador é você lidar com pessoas, mas é algo que é inerente à nossa vida. Vivemos uma realidade social, gosto de falar assim. Então, você vai precisar de se relacionar com as pessoas e saber fazer isso vai ajudar muito você. Isso envolve ser profissional. Então, tudo que eu estou falando aqui envolve você adquirir um conhecimento, gerar uma habilidade e ter uma atitude. Que atitude? Uma atitude de aprender sempre. Então, com isso a gente chegou no nosso ponto 4, tá? E quero deixar aí como mensagem para você: desenvolva habilidades técnicas sobre o ofício que você especificamente escolher. Se for autopeça, desenvolva habilidades técnicas sobre o ofício de autopeça. Quero convidar você para conhecer o nosso curso para formação de vendedores de peças automotivas. Nós temos um link aqui abaixo desse vídeo onde você pode conhecer. São mais de 120 aulas, a gente está sempre gravando novos conteúdos, né? Para você desenvolver essa carreira sua de vendedor de peças automotivas, tá bom? Aqui no nosso canal a gente fala de coisas que envolvem autopeças, construção de lojas de autopeça, né? A abertura de novas lojas de autopeça, a profissão de vendedor de autopeça e todas as atitudes comportamentais para desenvolvimento de carreira, tá bom? Forte abraço e aguardo você no nosso próximo vídeo aula.